As origens da ciência da mente. Se você se sente angustiado por algum fator externo ou interno, a dor não se deve a esse fator, mas ao peso que você dá a ele. E você tem o poder de revogá-lo a qualquer momento. Marco Aurélio, descrevendo a regulação emocional há cerca de 2.100 anos atrás. Então, aqui mais uma vez, a gente é lembrado de que tudo depende de nossas escolhas. E o que é bom ou ruim é uma escolha nossa. O peso que a gente dá àquele acontecimento, àquele fato, é nosso, unicamente nosso. Por muito tempo se acreditou que as pessoas elas eram predestinadas à vida que tinham, não podendo ser criadoras do seu destino. Inclusive os nomes, se a gente vai pesquisar nossa ancestralidade, os nomes de muitas pessoas tinham relação à atividade daquela família. Aristóteles, ao falar da mente, ele tinha o entendimento de que ela é como uma tábua em branco, no que se tem o primeiro livro ocidental de psicologia de ânima sobre a alma. Então, diferentemente dessa crença de que haviam seres superiores e inferiores, e isso estava relacionado muitas vezes à família em que a gente veio, à situação em que a gente se encontrava, e essa era uma predestinação, e tínhamos que nos aceitar nessas situações, muitas vezes degradantes, sem poder pensar em mudar, ou movidos por uma crença de que Deus nos colocou daquela forma por algum motivo e ficávamos presos a isso, Aristóteles nos dizia que nossa mente é uma tábua em branco, onde a gente pode escrever muitas coisas. Ainda há lugares no mundo que acreditam nisso. E somada a essa teoria de Aristóteles, depois tivemos a ideia do filósofo islâmico Avicenna, que falava da teoria da tábula rasa, onde ele disse que o intelecto humano, ao nascimento, é como uma tábula rasa, com uma potencialidade pura que é realizada por meio da educação. Então, a educação nos proporciona uma evolução, uma mudança de paradigma de vida. E que o conhecimento é alcançado por meio da familiaridade empírica com objetos deste mundo, a partir dos quais o indivíduo extrai conceitos universais. Na filosofia de Locke, que ele dizia que a mente humana ao nascimento é uma tábua em branco sem regras para processar. Então ele enfatizava a nossa liberdade individual para sermos autor da nossa própria alma. Tem uma frase que eu digo assim: seja autor, não o ator. O autor é aquele que escreve os passos, as cenas, e o ator é aquele que encena. Então todos nós temos essa capacidade de sermos autores de nossa própria vida, sem ficarmos presos a regras e dogmas que não fazem sentido para nós, só nos aprisionam. Então, baseando-se nesses entendimentos mais antigos, a ciência moderna da mente hoje, ela diz, e isso é cientificamente reconhecido, que a maior parte do nosso cérebro é de fato pré-programada e pré-organizada, um pouquinho diferente dessa tábua branca, tábua rasa, folha em branco que foi mencionada pelos antigos filósofos. Mas, embora a gente tenha essas partes pré-programadas, a gente pode aprender e redefinir essas habilidades para realizar as tarefas para as quais foram idealmente criadas. Todos nós temos uma pré-programação para aprender a ler e escrever. Todavia, a gente não aprende a ler e escrever automaticamente. A gente precisa treinar, ser ensinado, ensinar a nossa mente a fazer isso. Então, Aristóteles, Avicenna e John Locke, eles estavam certos em parte. Porém, como, quando e por que o nosso cérebro faz o que faz, depende unicamente de cada um de nós. Então, a forma de ver o mundo à nossa volta e as associações que a gente cria estão totalmente dentro da nossa habilidade de nos moldarmos e de nos controlarmos. E essa forma como os aprendizados acontecem, os controles, as ressignificações de aprendizado, é o assunto que a neurociência explora. Então, com a neuroplasticidade, muitos avanços na ciência do cérebro foram conseguidos. E aqui, um dos mais importantes é que dentro da neuroplasticidade, anteriormente a ela, acreditava-se que a criança aprendia o que aprendia durante a gestação e a primeira infância, e esses aprendizados eram o que permaneciam basicamente inalterados durante toda a infância. E a pessoa teria certo número de neurônios e uma estrutura cerebral específica, embora o número
pudesse variar entre as pessoas. Ao concluir o desenrolar da infância, a gente estaria moldado e nossas ligações estariam feitas. Na última década, pesquisadores encontraram evidências significativas de que a neuroplasticidade nos acompanha por toda a nossa vida. Como que a neuroplasticidade funciona no nosso cérebro? Ela pode reativar circuitos há muito tempo adormecidos, ela pode criar novos circuitos, pode religar os circuitos, pode tranquilizar circuitos e conexões anômalas. A neuroplasticidade é que vem provar que nada fica como está, a gente pode fazer mudanças. Claro que a gente precisa se esforçar quando precisa trazer um hábito novo, por exemplo, porque é o exemplo mais corriqueiro que se dá quando se aprende a dirigir um carro. É um esforço tremendo para você aprender a controlar o carro. Mas depois que você aprende, você nem pensa. Você atende o telefone, você proseia, toma chimarrão, come dirigindo e você anda tranquilamente. Então, para introduzir algo novo, o esforço é maior. Mas depois que você conseguiu fazer que aquilo ficasse automatizado na sua mente, você não precisa se esforçar mais. E a neuroplasticidade traz esse entendimento. Então, o que é a neuroplasticidade? Vamos ler aqui na página 28. A plasticidade na neurociência significa que um material tem a capacidade de mudar, de ser moldado em diferentes formas. Assim, a neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de alterar a sua estrutura física, de reparar regiões comprometidas, de criar novos neurônios, de se livrar de neurônios antigos, de mudar as regiões que realizam uma tarefa e fazê-las assumir uma nova atividade. De mudar o circuito que liga os neurônios nas redes que nos permitem lembrar, sentir, sofrer, pensar, imaginar e sonhar. É dessa forma que a neuroplasticidade do nosso cérebro funciona. E é por isso que a gente pode treinar o nosso cérebro para ser feliz, independentemente da nossa idade, das experiências de vida que tivemos, dos traumas que sofremos, do ambiente em que vivemos. A gente tem um cérebro poderoso que é capaz de, mediante nossas escolhas e nossa constância em agir, trazer mudanças que nos tornam pessoas efetivamente felizes. E é isso que este livro vai nos ensinar. E aí, considerando toda essa questão de felicidade, sempre tem o entendimento das necessidades financeiras para nos trazer a felicidade. E aqui na página 26 tem a seguinte pergunta: o dinheiro traz felicidade? E a resposta, baseada em estudos, é que depende. Depende. O dinheiro traz felicidade? Depende. Embora você possa imediatamente enxergar o dinheiro como uma das mais prováveis fontes de felicidade, esse nem sempre é o caso. Múltiplos estudos apontaram que ter dinheiro além de certa soma não melhora os níveis de felicidade. Se uma pessoa está vivendo abaixo da linha de pobreza, ter uma renda anual capaz de elevá-la na escala econômica, mesmo que seja apenas para colocá-la na classe média, a fará sim mais feliz. Mas, em grande parte, porque essa nova realidade permite a esta pessoa ter as suas necessidades básicas, como moradia e alimentação, atendidas com mais facilidade. Aí um exemplo básico é, se eu tenho uma renda apertada para comer, pagar minhas contas mensais, e de repente eu tenho que fazer uma viagem por um motivo de doença ou alguma outra coisa, isso é sofrido fazer essa viagem. Agora, se a minha renda aumenta, eu nem vou me preocupar se eu tenho dinheiro ou não. Então, isso é um motivo de tranquilidade, de eu me sentir relaxada para fazer essa viagem. Não sofro. Logo, não sofro, eu me sinto tranquila. E felicidade tem um grau de tranquilidade no mover-se na vida.